A nossa, a nossa, a nossa querida convidada hoje é a Adriana Arcuri, que ela é a diretora-geral da Pais e Filhos. E ela vem falar sobre o case Pais e Filhos de monetização de conteúdo. Mas quem é a Adriana, além de ser a futura mamãe da Alice? A Adriana iniciou a carreira na área de mídia na Vetor Propaganda, passando depois por alguns veículos de comunicação, atuando como diretora comercial no Jornal do Brasil e na Elemídia. Há 12 anos chegou na revista Pais e Filhos, para atuar como diretora comercial. Posteriormente, passou a ser diretora de marketing e, por fim, diretora-geral. É membro do conselho diretor da ANER e representante da ANER no conselho do SEMP desde 2019. E, pelo que eu acompanho, eu sei que a Adriana fez uma grande revolução na Pais e Filhos, né? Eu sei que isso também foi possível porque o Marcos confia demais em você e tenho certeza que ele está bem feliz também com os resultados. Então, Adriana, a palavra está com você, tá bom? Obrigada, Regina, com certeza. Isso tudo só foi possível com o apoio do Marcos desde o início, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui, vamos ver se dá certo, né? Vamos lá. Acho que sim. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho aí, Tudo né? certo, tudo Então, certo. maravilha. Vamos lá. Bom, a Regina já iniciou me apresentando, né? A maioria das pessoas aqui já me conhecem. Eu sou a Adriana Arcuri, mãe da Alice, que está aqui no forninho. Daqui a pouco ela está aqui com a gente, o mês que vem já. E eu sou diretora-geral da Pais e Filhos. Eu fiz uma apresentação. Acho que algumas pessoas até já ouviram um pouquinho sobre isso, mas eu acho importante que seja bem didática, assim, para a gente, para servir como exemplo mesmo, e também eu vou me colocar à disposição, caso eu possa depois tirar dúvidas, tem meus dados aqui no final dessa apresentação, né? Então, rapidamente falando sobre a Pais e Filhos é uma marca que existe há 53 anos, né? Há quase 20 anos já, essa marca está com o Marcos Givoski, e eu estou há 12 anos aqui na Manchete, fazendo um trabalho com a marca. Assim, eu vim com o objetivo de expandir a marca, não só no off, mas também para o digital e outras oportunidades que o mercado abrisse, enfim. E isso foi isso que a gente fez nesse período, né? Nada a gente faz sozinha, né? Isso, como eu falei, graças ao Marcos e à equipe, muitos estão aqui me ouvindo, então já agradeço antemão a equipe que a gente tem e que possibilita tudo isso aqui. Aqui nós temos um mapa, assim, né, da onde a Pais e Filhos atua hoje. Ele é bem grande, como vocês podem ver, mas eu acho que é muito bacana a gente poder comentar um pouquinho rapidamente sobre cada plataforma que nós temos aqui. Então, o impresso, como a maioria conhece, nós temos as revistas, né, que ela é mensal, e o anuário, que também já existe há alguns anos, e é um sucesso. Os dois, tanto impresso quanto digital, né? Outra coisa que nós trabalhamos também é a nossa rede de embaixadores. A gente tem algumas pessoas que a gente seleciona como embaixadores da marca Pais e Filhos, e também todos os nossos colunistas, né? E ainda mais agora, em tempos de redes sociais, é muito importante ter o apoio, né, de algumas pessoas para a realização desse trabalho que a gente faz, né? O seminário da Pais e Filhos, não sei se todos conhecem, eu tenho um videozinho aqui depois que eu vou passar rapidamente, mas hoje nós fazemos o seminário 2 vezes por ano. Ele é um sucesso, é um seminário que desde a pandemia ele passou a ser online, mas já no próximo, o de dezembro, esse de maio aqui vai ser dia 25, a gente ainda faz ele digital, convido todos vocês para assistir, é um evento maravilhoso que a gente tem a Andressa apresentando aqui, e a programação está muito boa, então vale a pena. E depois, em dezembro, ele volta para o presencial, né? Então, o que a gente tem nesse seminário? Algumas palestras, e nós vendemos o patrocínio desse evento. Então, o que os patrocinadores levam com isso, né?
esquenta e toda a exposição da marca no dia e o pós. Então, nele tem vídeos, muitas matérias, sobretudo sobre o tema dele, no caso, né? E sorteio, ativações de marca, quando ele é presencial. Então, é um produto muito bacana que é um case aqui para a gente na Pais e Filhos. Acho que o Guilherme não está aqui com a gente, mas o Guilherme sempre fala muito do nosso seminário e realmente é um produto bem interessante. O Facebook, eu posso dizer que o nosso Facebook basicamente foi onde tudo começou, a nossa entrada no nosso crescimento no digital e principalmente nas redes sociais iniciou no Facebook, porque a gente chegou a quase 4 milhões de seguidores muito rápido, né? Até hoje a gente está entre os top 10 de revista impressa no Facebook, então é um case mesmo, a Pais e Filhos no Face. O nosso site, já há alguns meses, é um dos líderes da categoria Parents, né? Então, todo mundo sabe quem é o nosso concorrente direto, que é a Crescer. Então, a gente briga ali pelo primeiro lugar, mas é uma briga boa. Então, no segmento, nós somos um dos principais. A gente trabalha aqui, eu acho que a maioria de vocês devem trabalhar isso, que é Branded Content. Aqui, como parceria de TV, nós temos um projeto que hoje ele é um projeto que está ativo com a Discovery. Então, um projeto que está no mercado e a gente coloca ele para oferecer as marcas para que ele seja viabilizado. Então, seria pílulas de programa com conteúdo da Pais e Filhos em canais da Discovery. Um Instagram, que hoje é a nossa menina dos olhos aqui, inclusive semana passada foi uma semana muito especial para a gente, nós batemos 500 mil seguidores. Quem trabalha com as redes sociais de forma orgânica como nós, isso é uma coisa importante da gente falar, né? A Pais e Filhos, nós nunca investimos, nunca seria demais, mas na maioria das vezes a gente não investe para ter seguidores ou para impulsionar o nosso conteúdo. 90% do que a gente trabalha é de forma orgânica, e isso é positivo, porque o engajamento é muito melhor. Então, nós batalhamos, a gente estava há quase 4 anos na luta para chegar a esse 500 mil de seguidores, e chegamos na sexta-feira, se eu não me engano, e foi um motivo de grande festa aqui para todos nós. Nós temos alguns aplicativos e ferramentas, né, que desde quem tem filho ou teve filho aqui, eu estou vivendo esse momento agora, vive todo esse período das 40 semanas com as informações de semana a semana da gravidez. A Pais e Filhos tem um dos principais aplicativos com informações não só para a mãe, mas também para o pai, né, em relação a essas semanas, que é o Semana a Semana. E aqui outros aplicativos que nós temos, tanto em Apple Store quanto Android e alguns também no site. Então, Pais e Filhos Interativo, calculadora de fraldas, guia de nomes, fertilidade, parto, festa e MC de grávida. Um outro produto que nós temos e a gente comercializa são encontros. Então, nesses encontros envolve entrevista, discussões, mesma coisa, esquenta e sustenta de conteúdo, gera vídeos que depois pode se transformar em pílulas, matérias, posts, enfim, é uma exposição de marca muito grande. É um produto muito comercializado aqui por nós, né? Recentemente a gente lançou um skill de conteúdo na Alexa. Eu acho que do nosso segmento nós somos os únicos que estamos na Alexa, pelo menos hoje eu tenho utilizado bastante e eu vejo muito pouco, mas a gente colocou o nosso semana a semana na Alexa, então toda semana a mulher pode perguntar que estágio que ela está da gravidez, é um produto bem interessante. A gente tem licenciamento, até pouco tempo atrás nós já tivemos licenciamento de brinquedos, nós já tivemos licenciamentos de produtos de higiene infantil, cotonete, lenço umedecido, enfim, então esse é um produto também que a gente comercializa aqui. No YouTube a gente tem o nosso canal, TikTok com vídeos que está em crescimento, Twitter também, e aqui projetos especiais que a gente trabalha todas essas plataformas com conteúdo, experiência, eventos, enfim, aqui tem bastante coisa do que a gente trabalha. Deixa eu ir pra... Pronto, aqui um pouquinho da nossa audiência. Então,
A gente tem 14 milhões de usuários no site. Como eu falei aqui, a gente já passou, porque a gente virou para 500 mil e fomos para 501 seguidores no Instagram, 20 milhões de page views, e as visualizações do TikTok, seguidores do Face, tempo médio de pessoas na nossa página, um tempo muito bom, por isso que a gente destaca essa informação aqui, de 3 minutos e 21, e as nossas visualizações no YouTube. Aqui a gente fala um pouquinho, inclusive, de Web Store para contar como um case, assim, porque assim que o Google lançou esse formato, nós lançamos daqui também. Isso é uma característica da Pais e Filhos mesmo. A gente sempre procura experimentar as coisas, né? E funciona, e dá muito certo. Aqui falando sobre monetização de conteúdo. Então, deixa eu passar direto para o próximo, que vai ser melhor. Aqui a gente tem um percentual, quase 75% das nossas monetizações vem da plataforma digital. Eu vou explicar um pouquinho, que deve estar no próximo. Isso mesmo, digital. Então, a gente está falando de live, mídia programática, que no nosso caso vem do UOL, eu vou explicar sobre isso. Recirculação de Facebook. A gente tem uma parceria com a Mind, que é uma parceria bem recente, que eu vou entrar um por um aqui também, Outbrain, SeedTag, Tail Target e Amazon. 17% offline, que é revista e anuário, né, com anúncios, publis e projetos. Nossos eventos, seminários e encontros, quase 7% aí. E mercado leitor, que ele é pequenininho em receita, mas ele é muito importante para a consolidação da nossa marca. Então, a gente mantém essa distribuição. A gente fala que virou boutique, né? Você circula um número pequeno, mas as marcas sempre querem estar presentes no impresso. Bom, entrando aqui em cada uma desses formatos de venda, então, falando de venda direta display, eu acho que a maioria de vocês sabem do que se trata, mas eu quis ilustrar aqui. Então, é a comercialização direta de mídia display, né, que é super banner, arroba, enfim. E essa venda direta, essas peças, elas são inseridas aqui por nós mesmos, pelos próprios executivos que vendem, fazem essa operação, ou, se o cliente preferir, enviar via tag, ou criar um deal no Ad Manager, a gente solicita via UOL, que é nosso parceiro, né? Eu comentei sobre isso, a Pais e Filhos está dentro do UOL, então a gente utiliza a estrutura deles de OPEC e de programática também, né? Então essa é a venda direta. Projetos. Os projetos nós temos in-house, que são os projetos que a gente cria aqui na redação e aí manda para o comercial para levar às ruas, que a maioria são conforme sazonalidade, né? Dia das Crianças, Dia dos Pais, Natal, e também on demand, que depois de uma reunião com o cliente, faz captação de briefing e traz esse briefing para a gente criar um projeto personalizado, né? De acordo com as necessidades do cliente. E aí a gente usa todas as nossas plataformas, né? E varia muito de acordo com verba, com o período que o cliente quer utilizar, enfim. Também a gente considera como projeto, por exemplo, publis editoriais. Por que a gente considera como projeto? Porque a maioria das vezes não é um único publi, são uma sequência de publis no site, que tem chamada nas redes sociais, às vezes exposição de produto também em Instagram, por exemplo. Então, não é uma venda isolada, né? Ela também espalha para as outras plataformas, então fica dentro do nosso guarda-chuva de projetos. Live, eu acho que vocês conhecem as lives da Pais e Filhos, a gente faz uma quantidade razoável, né? Em geral, são oferecidas a partir de algum assunto demandado pelo cliente, ou mesmo, muitas vezes, a assessoria de imprensa manda algum material para a gente e recentemente aconteceu isso com um produto chamado Femibion, que é uma vitamina para as mães. A gente foi num evento relacionado a isso, e aí no evento a gente faz contato com o cliente e já traz ele para Pais e Filhos para fazer uma live sobre o assunto. E aí a gente convida algum especialista para falar sobre isso, para bater um papo com a Andressa sobre isso, ou o cliente indica alguém que a gente
faz essa live ali em conjunto com eles, ou às vezes algum influenciador que está bombando. Enfim, é bem interessante esse produto. A programática do UOL, isso eu acho que é um pouco mais complexo, mas para quem conhece o Ad Manager, o UOL comercializa o nosso inventário, né, usando a área de inteligência interna deles. Eles aplicam eles que têm as práticas de venda de programática ali do leilão de anúncios, né? Também vendem diretamente para os clientes deles, entregando no nosso site, né? Parte do valor da venda deles é repassado para nós e o inventário remanescente, por exemplo, é usado por nós para calhaus, ou muitas vezes para algumas parcerias que nós temos, que a gente roda o calhau e recebe em cima de conversão, coisas do tipo, né? Isso aqui tem um CPM variável. Recirculação do Facebook também é um tema que muita gente não consegue entender. Às vezes até aqui internamente a gente tem uma dúvida, não, mas qual é a diferença do anúncio que está dentro do Instant Article ou da recirculação? Quando você abre um Instant Article, ele primeiro aparece alguns anúncios no formato padrão IAB, a grande maioria, né, na parte de cima ali onde está o conteúdo mesmo, e logo abaixo, por isso que a gente chama de recirculação, ele traz alguns conteúdos que pode ter a ver ou não com aquele que você está lendo, mas aparece ali alguns conteúdos que você pode ler na sequência, que pode ser interessante para você. Dentro desses conteúdos, que seria como um leia mais, você tem uma outra entrega do Facebook que não está atrelada ao Ad Manager, que não são formatos padrões de IAB, mas são formatos que são entregues pelo Audience Network. Tá? Então, esse valor ele vem direto do Facebook, ele entra para a gente em dólar, não é um valor que vem em real, e normalmente é uma receita bem interessante para os veículos. Muitos não sabem que existe, então na hora que configura o Instant Article, coloca as tags de Ad Manager e muitas vezes não configura as tags de Audience Network. Então são duas vendas diferentes dentro do mesmo conteúdo, né? E o interessante, no nosso caso, a gente tem uma audiência muito grande que vem do Instant Article. Então, isso é bem interessante para nós. Sobre a parceria da Mind, que eu disse que eu ia comentar um pouco melhor aqui com vocês, eu tive, junto com a Andressa, com a Fátima, há um tempo atrás, e eu vou contar isso porque eu acho que é bacana para muitos de vocês. Assim. E ela estava interessada em montar um pool de influenciadores que fosse curados pela Pais e Filhos, né, para levar para o mercado, para vender alguns projetos. Então, a gente está acompanhando, a gente está vendo vários influenciadores vendendo muita coisa por aí, né, com muitas agências até representando, mas poucos são chancelados por uma marca. E para o cliente que está comprando isso, é muito importante que a marca tenha dado o seu aval ali naquele grupo, né, que a gente chama de pool. Então, ela tinha fechado uma parceria com a Forbes, então ela tem um grupo de influenciadores que são indicados pela Forbes, que os anunciantes podem comprar, e ela queria juntar um grupo de influenciadores que fossem indicados pela Pais e Filhos. E a gente topou imediatamente essa experiência com ela, e está sendo muito bacana para a gente. É quase que um licenciamento de marca, porque a Pais e Filhos, eventualmente, a gente impulsiona a audiência deles, divulgando alguns desses influenciadores que estão nesse pool, né? Nós podemos também vender o pool, mas essa expertise é deles, na grande maioria. Então, é uma parceria que tem, sei lá, 2 meses, e nós já fechamos 3 projetos grandes com eles. Então, eles fecham grandes influenciadores, que é pai ou mãe, e o pool da Pais e Filhos, e a gente recebe pelo simples, entre aspas, fato de ter curado esse grupo, tá? Não tem a marca Pais e Filhos, não tem nada, mas é um projeto bem interessante. Aqui eu acho que a maioria de vocês já conhece, né, que Outbrain, que é a gente é uma inserção da tag deles no site, gera uma receita aí de acordo, depende de audiência e CPM.
Seed Tag TIDS, aqui a diferença de um para o outro é o formato, né? Outbrain é aquele... outras matérias que são colocadas dentro do conteúdo. Seed Tag é uma publicidade que aparece normalmente em cima das fotos das matérias. TIDS, no meu caso, é uma entrega só em AMP, porque o meu contrato com o UOL não permite que eu tenha nas outras páginas, mas muitos têm TIDS em todas as páginas, né? E é interessante porque muitas vezes algumas campanhas de governo são compradas pela TIDS, então é legal ter eles como parceiros. E até o target, que são dados, né? Nós temos alguns clusters que estão dentro da plataforma e, eventualmente, quando algum cliente usa algum cluster que nós criamos ali, então, por exemplo, eu tenho todas as pessoas que circularam pelo meu guia de nomes, né? Existe um clusterzinho para aquilo e a pessoa consegue utilizar esse cluster na hora que ela está programando uma mídia programática. E quando ela utiliza, eu recebo parte dessa... É interessante, é só um... E assim, o bacana é que você tem uma receita e, por outro lado, essa plataforma, ela serve para você consultar alguns dados de perfil, alguns dados de navegação do site, então é interessante. A Amazon, a gente tem uma parceria de content commerce com eles, então nós selecionamos alguns produtos que são adequados à nossa grade editorial e produzimos, através de uma ferramenta deles, os links para compra de alguns produtos e mensalmente a Amazon faz um repasse da comissão de vendas desses produtos, né, do mês. Então aqui tem um exemplo, que seria 30 ideias de cosméticos para o Dia das Mães, por exemplo. E aí cada produto, né, ali onde está a compra aqui, é um link da Amazon para a compra do produto que a gente está indicando ali. E a cada compra desses produtos, a gente tem um comissionamento sobre eles. Então, a gente depende do tipo de matéria que a gente está colocando, a gente cria os links da Amazon e já otimiza com vendas de produtos que comissionam a Pais e Filhos. Aqui, anúncio e publi editorial, né? São espaços vendidos na revista impressa, digital e também no anuário. Né? Todo mundo conhece os formatos. Como eu disse, está bem didática a mesma apresentação. Então, no caso de anúncio, o cliente nos envia o material e as reservas são feitas por eles. E no caso de publi editorial, que hoje a grande maioria dos anúncios vendidos em revistas são publi editoriais, então a gente faz a venda, reserva o espaço e nós mesmos produzimos esse conteúdo, esse publi, enviado para aprovação do cliente e depois veiculado na revista, né? Aqui o seminário, eu já falei bastante sobre ele, né? Nós temos 2 por ano, comercializamos cotas de patrocínio. Normalmente tem uma cota maior e uma, né, outra menor ou outras menores. O que difere uma da outra é a entrega da visibilidade da marca ou da reaplicação de mídia que está envolvida nessa venda, né? E eventualmente a gente vende alguma participação pontual, né? Então, quando o evento é presencial, às vezes tem uma marca que quer fazer alguma demonstração de algum produto e a gente faz essas vendas pontuais também. Eu tenho aqui, a gente tem um videozinho do seminário que eu vou mostrar para vocês. Eu espero que saia com som, se não sair vocês me avisam, tá?
Esse aqui foi o nosso último vídeo que a gente fez pós-seminário, né, que foi muito, muito bacana. E o próximo, que eu convidei vocês aqui, é agora no dia 25. E vocês vão gostar com certeza de acompanhar essa experiência com a gente. O tema do próximo é As Mães Vão Dominar o Mundo. Vai ser muito bacana. Bom, aqui falando então dos nossos encontros, né? Os encontros são criados por nós. Aqui tem um exemplo de uma foto aqui de um pequeno encontro com algum tema que é do interesse do cliente. É vendido exclusivamente para uma marca, né? Toda a entrega é adaptada aos objetivos. Então, falando por alto, assim, como é que a gente faz isso? Falando desse daqui de Salsep, por exemplo, a gente normalmente, e tudo é feito e produzido aqui mesmo na Pais e Filhos, tá? Então, a gente escolhe algum buffet infantil. Por que um buffet infantil? Porque é um atrativo para levar algumas blogueiras para esse evento, né, porque elas gostam de levar os filhos, e o ideal é que seja um lugar também onde essas crianças se divirtam. Você tem que ter um atrativo para levar alguns influenciadores num evento desse. Então, no nosso caso, a descoberta foi que buffet infantil isso funciona. Então, a gente marca no buffet infantil. A produção também é muito mais simples, é um backdrop simples ali e uma empresa que faça toda a parte de som. A gente cria um roteiro junto com o cliente e leva alguém interessante para bater um papo sobre o assunto. Nesse caso aqui, a gente levou a doutora Maura, que é otorrino. Ela foi indicada pelo cliente para falar sobre lavagem nasal, né? Normalmente os temas não são temas fáceis de desenvolver, né? Porque como você faz um assunto desse, a gente já fez para a enterogermina, para falar sobre diarreia em criança. Então, sempre são assuntos que não são fáceis da gente impulsionar, por isso que a gente precisa das influenciadoras lá, para que dê engajamento e dê resultado para o cliente. Mas é um tipo de evento que você comercializa muito bem, né? O custo dele não é muito alto, então a margem é muito boa. Né? É sempre um evento muito agradável. Muitas assessorias de imprensa vendem isso, né? E é o tipo de produto que, para eles, se algum veículo apresentar pronto, fica mais interessante. Então, é o tipo de negócio que a gente vende mais para assessoria de imprensa mesmo. E aqui, esse vocês conhecem bem, né? É a parte do mercado leitor. Então, nós temos as vendas em bancas, as assinaturas, né, que hoje a gente utiliza Content, e as bancas digitais, que a maioria aí, Bookplay, GoRead, Games, enfim, também vocês conhecem. Essa é a nossa receita que vem do impresso. É isso a apresentação. Eu fiz rapidinho aqui, mas eu acho que também não tinha muito como aprofundar em cada tema mais do que eu aprofundei. Agradeço a todos vocês. Vou abrir aqui para pergunta e vou deixar os meus dados aqui, meu e-mail e meu telefone celular, caso alguém não tenha meu contato. Adriana, eu adorei o modelo mental que você criou para pais e filhos. Muito bom. Muito bom. Muito interessante. Eu acho que é um trabalho maravilhoso, sabe? Você ter todos esse viés de comunicação em todas essas áreas. Muito interessante. Você gostou, Denis? Olha, eu O adorei, estou Guilherme só está aqui, chegou também. Não, ele está desde o começo, ele avisou que ele estava. Ah, não tinha visto. E aí, Denis? eu tinha uma pergunta que eu queria fazer sobre a questão do Static Articles. É muito difícil fazer essa configuração. Nós hoje não temos. Ele é algo significativo para pais e filhos? É bem significativo. A recirculação, se diz o Audience Network, é bem significativo. É mais do que você já tem hoje os espaços configurados para o Ad Manager. Ou nada? Para o Ad Manager, Google Ad Manager? Isso. Sim, nós temos. Ah, tá. Então só falta a recirculação. É bem significativo. É mais do que o Ad Manager. Nós, na verdade, não temos hoje o Instant Articles. A gente não conseguiu ainda configurar isso. Ah, tá. Então já seria o processo completo. Tá.
Depende para quem. Para o Guilherme, isso não é nada complexo, ele tira de letra. Né, Gui? Mas não é, na verdade não é. Assim, é muito mais pela questão, sempre que você lida com o Face e com o Google, você tem questões de tempo, aquelas coisas inexplicáveis, né? Às vezes você entra naquilo, configura, a coisa começa a funcionar muito rápido e às vezes demora. No nosso caso, não foi tão simples, porque a gente ativou o Instant Article, depois a gente desativou, depois a gente ativou de novo. Quando nós ativamos a última vez, a gente teve todo o apoio do UOL para a configuração da parte do Google Ad Manager, e eu fiz aqui diretamente, né, toda a parte do Audience Network, que também é tudo meio que autoexplicativo, né? Quando você entra ali, você cria uma conta, e na própria configuração do Instant Article, você cria o seu espaço de recirculação, quantas vezes você quer recircular. Então, eu nem conheço, por exemplo, um profissional que faça isso. O Guilherme talvez conheça, que deve ter algum... Não. Porque eu imaginei que hoje deve ter algumas pessoas que fazem isso. Mas eu fiz diretamente no nosso Face. E nesse 70% que vocês possuem hoje de receita no digital, eles, digamos assim, vêm através do conteúdo escrito, foto, do web stories, ou da onde, através deles que vocês monetizam daí os anúncios? Da Na onde que verdade, vem esse... é um conjunto, né? Ele vem da recirculação, do Ad Manager, dos projetos, né? E aí dos projetos envolve muito conteúdo, quase que a grande maioria. Os parceiros, né? Aqui a gente está falando de Mind, de SeedTag, Outbrain, todos os outros, da venda direta do UOL, da nossa venda direta. Então, 70% envolve tudo isso. Sim. O Guilherme quer fazer um... Ah, tá. O que seria esse? Eu queria entender um pouco mais, assim, que você comentou, achei bem interessante esse tail target. Ele faz meio que como se fosse cluster de usuários que circulam no seu site. Você consegue saber quem são esses usuários? Sim, hoje, por exemplo, se eu entrar no dashboard da Tail, ele me fala quantos por cento são mulheres, quantos por cento são homens, classe social, os dados básicos. Eu consigo algumas informações do tipo estilo de vida, time que torce, eu consigo uma geral sobre isso, tá? Mas, paralelo a isso, eu sou cadastrada no Data Marketplace deles. Esse Data Marketplace, você cria os clusters. Então, olha, eu quero pegar o cara que entra nessa seção do meu site. E isso eu quero criar um cluster que vai chamar X e vou colocar na própria base da Tail Target para venda desses dados. Então você cria, são duas coisas diferentes, né? Que é muito comum, a maioria dos anunciantes utilizam a Tail Target para segmentar as campanhas dentro do Google Ad Manager. E você também pode criar os seus clusters para utilizar internamente, para usar nas suas campanhas e também para deixar lá disponível para quem quiser utilizar aquele cluster e te repassar um valor. E esse é um serviço pago ou eles usam esses dados e é gratuito? Tudo gratuito. Tudo gratuito? Tudo gratuito. Eu não pago nada para Tail. É só legal, vou dar uma olhada. Contato, eles passam uma tag que você coloca no seu site e ali você tem. Para a gente ainda não é um valor muito expressivo, mas para muitos eu acho que seria muito mais. E é interessante, até eu acho que é um grande parceiro para você ter. Legal, obrigado. Tem 3 perguntas. Tem o Gui Ravasti, o Demetrios e a Adriana, a Aline, da revista Aldeia, ela perguntou quantos colaboradores tem a Pais e Filhos hoje? Internamente, nós temos 22 colaboradores. Certo, Andressa? Mais ou menos isso. Às vezes 24 vai oscilando. É a tem uma redação variação da redação, por isso que eu perguntei para ela, né? Mas às vezes a gente tem um... Fica entre 22 a 25, depende... Internamente, né? Mas a gente usa muitos terceirizados. Então, a gente tem... Aí o número iria para uns 40, 50, talvez. Certo. Gui Ravasti? Depende da época que nós estamos, o trabalho. Na época de seminário é uma forma, fora do seminário é outra.
Vou fazer minha pergunta, então. Eu não tenho um especialista em configurar Facebook, que é muito chato e muda toda hora. Eu acho que esse é o grande problema. Não é que seja difícil, é que cada vez tem que ler a documentação de novo, fazer o passo a passo. Muitas vezes as contas estão bugadas, né? Tem problema, ou o business não está ativo, por isso que é um processo chato. Só para responder, complementar o seu comentário, né, Adriana? Por que eu acho que eu não tenho um especialista nisso? E aí eu queria perguntar para você, até essa questão, né, do número de pessoas, são 22 ou 24, mas vocês fazem tem um volume de produção, de entregas que parece que tem 200 pessoas dentro da redação, né? Então, minha pergunta é como vocês fazem para decidir o que vão fazer e como vocês conseguem ser tão eficientes na hora de executar aquilo que vocês executam, né? Seminário, volume de produção e assim por diante. Como são as escolhas e como isso acontece no dia a dia, como são executadas. Gui, eu acho que a gente tem duas questões, assim. Primeiro, é foco, né? A gente tem eu falo que isso tudo é uma grande engrenagem. E para essa engrenagem rodar direitinho e as coisas acontecerem, né? Você tem que ter foco. A partir do momento que isso é o maior cuidado que nós temos. Assim, por exemplo, quando começa a nossa época de seminário, é uma loucura, porque fica todo mundo focado em seminário, e inclusive na produção dele, e aí se você não tem tudo muito organizado, você perde o foco e aí não consegue fazer a entrega que tem que fazer. Então, aqui é tudo muito, muito bem organizado pela Andressa, muito bem. A gente até tem uma apresentação aqui dos processos internos, que é uma maravilha. Fica a dica, Regina, no dia que precisar um papo sobre os processos internos, assim, a Andressa fez uma organização muito bacana aqui para a gente, já como isso sei. funciona. E também tem, quando necessário, quando entra um projeto muito grande, que a gente precisa aumentar o time, terceirizar alguma coisa, e aí vai de acordo com o volume que a gente está trabalhando, né? Você quer falar um pouquinho sobre isso, Dê? Você está aí? Claro, posso reforçar sim, mas é justamente isso. Uma das coisas assim que também funcionam além da organização é muito a gente olhar, quem é de redação, as pessoas internamente, até os estagiários, desde os estagiários até quem está na ponta como editor. Você ir trabalhando e descobrindo pessoas e peças que curtem muito o trabalho que fazem, pessoas que gostam da marca, e explorando cada vez mais, mudar essas pessoas para conhecerem a redação como um todo. Então, a gente tem pessoas hoje que são editoras que começaram como estagiários, por exemplo. Então, elas já passaram por muitas áreas. Então, quando a Adriana fala assim, tem um seminário que é um volume maior, existe uma reorganização da organização. Todo mundo consegue parar um pouco e dividir novamente as questões, porque está todo mundo há muito tempo já passando por todas as áreas. Não existe a arte não falar com outra área. Então, a gente consegue fazer uma demanda alta por todo mundo saber um pouco do trabalho do outro. Isso, assim, na redação, isso é muito importante, né? Então, o seminário, quando ele envolve mais coisas, tem gente que faz coisas que não é do dia a dia. Então, a Yulia, por exemplo, que é uma editora, ela cuida de colunistas, revista, branded content. O seminário, ela é a pessoa que é o ponto de contato de todos os palestrantes, relacionamento, a organização na hora do Zoom, mas é porque ela já sabe mexer no Zoom, ela já sabe fazer, já sabe a questão de vídeo, de entrada ao vivo, ela está participando de todas as reuniões com a equipe técnica. Então, assim, é uma equipe enxuta que todo mundo sabe o trabalho de todo mundo. Não que todo mundo saiba realmente executar o trabalho, mas sabe o que o outro consegue fazer. E a organização que a Adriana falou, vira e mexe, eu mando um e-mail para ela, um WhatsApp falando, segue o novo organograma da redação. Não é que eu contratei pessoas novas, mas eu mudei as pessoas de lugar conforme meu fluxo, porque ele também vai mudando. E tem perfil. Tem gente que é muito bom numa coisa, não adianta você insistir em outra coisa, muda, realoca, conversa. Então, eu acho que a gente dá conta por esse trabalho que é diário, né, Adri? Acho que eu posso adicionar, se me permitir, acho que tudo está perfeito. Certeza. Que é a questão que vocês têm uma cultura, a casa tem uma cultura, mas as pessoas têm uma cultura de avaliação de performance.
Tudo que é feito está controlado rigorosamente para ver que audiência está acontecendo. Então, tem sempre uma permanente avaliação se esse tipo de caminho foi bom, não foi bom, esse tipo de post faz sentido, não faz. Quer dizer, dentro da redação, as pessoas têm a cultura, e dentro da editora, a cultura permanente de avaliação de performance. Exatamente, é isso aí mesmo. Justamente agora, nesse minuto, eu tinha, antes de entrar nessa reunião, eu acabei de mandar no grupo da redação, falando para parar a produção de vídeo que a gente está fazendo de reportagem e a partir de amanhã fazer outro tipo de vídeo. Justamente porque eu avaliei uma audiência de alguns deles, e aí todo mundo, nossa, é verdade, vamos fazer. É teste e saber fazer. Esse novo pode ser um formato que vai dar certo. Então, assim, é o tempo inteiro mudando mesmo. Não tem medo de mudar. Em resumo, assim, eu acho que eu atribuiria tudo isso ao perfil profissional que você tem de cada colaborador. Isso é muito importante, né? As pessoas têm que estar muito envolvidas e muito comprometidas para uma engrenagem dessa dar certo, né, com tanto volume. E outra coisa, Adri, importante, é todo mundo saber que aquele número não é importante, por exemplo, monetização, que é essa call de hoje. Não é só para a área comercial administrativa que isso é importante, para a redação isso também é importante. Então, e aqui é abertamente, a gente sabe aonde estão os números, o que é importante e relevante de audiência versus monetização. Então, tem que saber que se aquele número está baixo, todo mundo tem que parar uma outra coisa que não monetiza para ir ajudar aquela equipe do que monetiza. Então, é uma força-tarefa mesmo. Vocês fazem administração moderna, né, Adriana? Que é a coparticipação de todo mundo. Não é uma pirâmide, mas era horizontal. Normalmente, quando você faz essa administração horizontal, todo mundo se sente importante e responsável pelo resultado. Exatamente. É isso, mas é muito legal porque é um trabalho horizontal. Então, assim, eu apresento, mas tem vezes que outra pessoa apresenta e vice-versa, mas existe a hierarquia, ela serve para validação e aprovação e definições de algumas coisas. Isso existe. Mas eu, por exemplo, faço um post de chegou na redação aqui no Stories, se eu vejo que está acumulado e eu vejo que uma estagiária está focada na ronda, eu vou lá e posso pegar para mim. Então, sim, isso é uma questão horizontal. Existe a hierarquia, mas está mais focado na meritocracia mesmo, né? As pessoas, é um trabalho colaborativo, exatamente isso. Exato. O Demetrios está com a mãozinha levantada aqui. Tá. Boa tarde, Adriana. Só uma pergunta aqui. Vocês são um dos únicos editores que eu conheço no Brasil que utiliza o Facebook Pay na fanpage de vocês para gerar uma audiência pagante de assinaturas, né? Eu queria saber se você tem algum dado a respeito disso. Primeiro, se realmente vem dando certo, se valeu a pena ter implantado essa ferramenta, e também o que você entrega para esse grupo de leitores que assina por essa plataforma. Demetrios, eu não tenho Facebook Pay. Eu acho que tem eu não sei se você tem essa informação, Andressa, no botão assinar da fanpage de vocês, abre a plataforma de assinaturas do Facebook Pay. Eu sempre achei isso muito curioso e como você falou de mercado leitor, me chamou a atenção. Mas eu acho, Adri, que é aquele apoio dos superfãs lá, sabe? Aquele que apoia o projeto. Exatamente, Andressa, exatamente. Sim, eu achei que o apoio. Porque o Facebook ele chama como assinante, mas ele pode ter um aspecto de apoio, apoiador para a marca. Eu tenho uma venda de assinatura pelo Facebook. Não, me desculpa, talvez eu não tenha formulado a pergunta com muita clareza. É que o Facebook chama de uma plataforma de assinaturas, de fato, né? Não, Demetrios, na verdade, assim, é o que eu até comentei aqui, né? Muita coisa a gente testa, muita coisa mesmo. Assim, vem uns insights, isso aqui tá bacana. O Gui faz um trabalho muito legal para a gente. A gente utiliza a consultoria dele, estou fazendo sua propaganda aqui porque você sabe que eu sou sua fã, e você arrasa mesmo com isso. Então, ele vai dando os insights e a gente vai testando aqui. Durante muito tempo, a gente falava que nós fomos os macaquinhos de laboratório do Guilherme. Assim, tudo que ele mandava, a gente estava fazendo teste. E eu também tenho isso no meu DNA, eu tenho o hábito de fuçar nas coisas e testar. E esse foi um dos testes que nós fizemos.
para ver se o quanto monetizaria, mas assim, é muito pequeno, tá, o resultado, não é algo que vale a pena, não. Agora a gente vai entrar num outro negócio que nós não falamos aqui, e eu vou comentar com vocês. Acho que a gente pode falar, né, já do Facebook. Do quê? Pode. Nós já ganhamos, então agora já pode, né? Já pode, claro. Tá. O nosso projeto do Facebook é um projeto de podcasts. Então, a gente vai deve começar em junho, né, a previsão que inicia, e constava no projeto, assim, a gente no primeiro momento, a gente não pode vender patrocínio desses podcasts, mas a gente consegue ativar os superfãs por lá, né, no caso no YouTube, e o objetivo, no caso do podcast, é trazer mães empreendedoras para ter algum recurso baseado nos podcasts que a gente está fazendo. Então, ali eu acho que a gente vai conseguir ter uma segunda medida, mas eu também não acredito que isso seja números grandes. Pelo que eu vejo até de algumas pessoas que utilizam esse recurso, não deve ser números grandes. Talvez não seja tão pequeno quanto o Facebook, mas também não é um número não é um número muito significativo, não. É muito mais para a parte social desse projeto que nós criamos e que vai para o ar do que qualquer outra coisa. Então, se você me perguntasse, vale a pena? Não vale a pena. É um teste que nós fizemos ali, mas que não faz sentido. Daqui a um tempo, com certeza, é algo que a gente está desativando. E não tenho nenhuma vergonha em falar isso, porque isso a gente faz muito, assim. Começa uma sim. coisa, Isso não faz deu, parte do para. nosso dia a dia como publisher, mas não tem como, né? Não, Mas e como o eu disse, a próprio engrenagem botão... é pequena, né? Então a gente tem que as decisões têm que ser rápidas, né? Nesse momento também eu vou aproveitar para comentar aqui que a gente está iniciando o nosso projeto CRM, né, com toda a audiência que a Pais e Filhos tem. Por incrível que pareça, não era uma área que a gente tinha muita prioridade, né? E nós decidimos, eu e o Marcos, que é uma nova área dentro da empresa que a gente tem que investir. E já começou muito bem, a gente já iniciou algumas matérias fechadas para captação de leads, nós já temos toda a implantação feita no Facebook, então quando você lê algum artigo no Estante Ártico, por exemplo, o leitor tem a opção de colocar o e-mail dele ali, e a gente recebe isso na nossa base, e depois a gente tenta qualificar esse lead. Então, quando ele chega, a gente tem uma programação aqui semanalmente, a gente manda um e-mail pedindo para ele dar mais informações, o retorno tem sido muito bom, então a gente já tem hoje uma base boa de leads qualificados, e a nossa intenção é crescer isso num curto espaço de tempo, até para comercializar também no mercado esses leads qualificados. Acho que isso é uma coisa legal que eu vou poder contar para vocês em breve. Não sei se algum de vocês já trabalham com isso, já captam leads. Nós já trabalhamos com isso de alguma forma na Carta Capital, Adriana. Nós implantamos lá um modelo de single sign-on, né? É um login único, em que a gente já valida tanto assinantes como leitores gratuitos, justamente para gerar uma base de leads, inclusive analisando o comportamento de audiência, tipo de conteúdo consumido e tal. E a gente cruza essas informações, inclusive, com o sistema de CRM, para que consigamos monetizar essa audiência também de uma maneira mais direta, né? Bacana. E você tem essa base cruzada com algum BI, não? Ainda não. A gente está desenvolvendo uma plataforma própria, né? Que pretende levar dados, trazer dados dessa audiência comportamental e tal, né? Mas não é uma ferramenta necessariamente de mercado, uma ferramenta in-house mesmo que a gente está trabalhando aí para finalizá-la. Legal, a gente pode depois trocar mais figurinhas sobre isso. Sim, seguramente. A gente pode trocar uma ideia, assim, com certeza. É algo muito legal, inclusive, Regina, para a gente ter esse assunto na NER, que eu acho que é de interesse de todos, assim. Muitos ainda não trabalham com CRM ou com BI, com os dados. Acho que isso é uma coisa que
Quanto mais a gente compartilhar falar informações disso, uns melhor. com os outros, melhor para todo mundo. Vamos trazer um especialista nisso. Legal. De preferência, um especialista de compra, quem compra os dados, porque assim a gente já sabe o caminho completo. BI e CRM, já anotei. Bacana. Para trazer uma pessoa assim. Tem uma pergunta aqui no chat. Tem. Quer ler, Andressa, por favor? Posso ser seu Liminha, não tem problema nenhum. Vai, Liminha! É um prazer. Vai, Liminha! A Daniela Serafim mandou: os influenciadores da parceria com a Mind são da redação da Pais e Filhos? Ou vocês só indicam nomes e fazem curadoria de conteúdo? Não são da redação da Pais e Filhos, os nossos... deixa eu explicar melhor. É a Daniela, né, que perguntou. Nós já temos alguns influenciadores que são parceiros nossos, que são amigos da Pais e Filhos. Então, quando a Mind decidiu fazer esse pool de influenciadores, eles recomendaram alguns, porque também tinha algumas questões. A gente tinha uma questão, por exemplo, da seleção, né? Precisava ter vários tipos de mães e de pais, né, de diversidade. Obrigada. Você está multi, mas eu li seus lábios, Andressa. Tinha que ter uma diversidade nesse pool. Então, eles apresentaram alguns que a gente não tinha, e nós apresentamos alguns que já eram nossos contatos aqui. Então, não são não sei se você quis perguntar, são da redação, né? São influenciadores internos nossos ou contatos nossos. Mas alguns eram e outros eles indicaram para a gente avaliar e curar esse influenciador, né? É um grupo bem bacana e tem funcionado muito. Assim, a Mind tem vendido bem esse pool Pais e Filhos. Posso complementar? Falando que, assim, alguns influenciadores, a gente acha que tem um conteúdo tão legal que são nossos colunistas até. Então, cada um a gente avalia um por um mesmo. Então, assim, tem gente que é tão legal, que é tão parceiro e que o conteúdo é bom, vira um colunista. E aí, de diferentes áreas. Exatamente. E se eu tivesse que dar uma dica assim para vocês, acho que a maioria das coisas que eu apresentei aqui vocês já conhecem ou já ouviram falar de alguma forma, mas navegar nesse mundo de influenciadores e tirar algum proveito disso é muito interessante, né? Então, se vocês puderem encontrarem o pool de vocês, eu acho interessantíssimo buscar essas agências de influenciadores, que tem várias por aí, e propor que façam um negócio desse tipo, porque é interessante para eles e para cada um de vocês. Só para vocês saberem, a Andressa, hoje ela dirige a comissão digital da ANER. Então, a gente está falando com esses influenciadores, ela vai trazer para conversar na comissão, e aí a gente vai fazer uma triagem e vamos trazer para um café, né, Andressa? Que eu acho que é interessante a gente entender esse mundo desses influenciadores que podem atuar nas revistas, no conteúdo, acho que pode ser interessante. Na então, comissão de digital. Agora para junho a gente traz. Na comissão digital já vai estar a Gil e o Beto Bigatti, que vocês viram até no vídeo do seminário, estava lá. A Gil é da Mind e o Beto é um influenciador com uma deficiência, que é do Sul, fala de paternidade. Então, vou levar para o pessoal do digital só para fazer um esquenta informal. Só deles baterem um papo com a Gil, já vai ser muito bacana. Papo informal. E aí, depois a gente traz num grandão desse aqui. Bacana. Depois a gente traz um café. É isso, né, gente? Vamos... Vocês têm mais perguntas? Para a gente ser pontual com todo mundo. Para ser pontual. Então, eu quero aproveitar, então, gente, primeiro agradecer demais a Adriana. Você foi você teve uma audiência maravilhosa, Adriana. Acho que isso demonstra como os editores estão interessados em entender os caminhos que cada um está trilhando e as opções de sucesso. Eu acho que vale muito a pena isso. E meu grande agradecimento em nome da ANER e de todos os associados da ANER. Eu que agradeço e é um prazer mesmo, de verdade, estar aqui com vocês. Assim, eu participo todos, mas é muito legal também estar aqui falando e contribuindo com todo mundo, sem dúvida. Sim. E a semana que vem, o nosso convidado vai ser o Luiz Fernando Bovo. O Bovo, ele é diretor de conteúdo e operações do Estadão Blue Studio. E ele também é mentor dos premiados do Facebook. Então, ele é um cara bem interessante. E o tema dele vai ser: quais as novas oportunidades de negócios para os publishers? Então, eu acho que vai bem de encontro a esse teu tema, né, Adriana? Eu acho que dá uma... Com certeza. E ele é ótimo. Vai ser maravilhoso.
Eu acho que dá uma sequência, né, nessas discussões que a gente vem fazendo, né? E, então é isso, gente. Nosso agradecimento. Obrigada por todos estarem aqui. Foi muito produtivo. O Denis já está convidado também, já sabe, para vir fazer uma apresentação aqui em junho. Enfim, vamos tocando e aceitamos sugestões de temas, tá? Por favor. Quem tiver uma ideia legal, uma sugestão que pode ser interessante, já pode ir falando, escrevendo aqui para a gente, que a gente chama as pessoas, tá bom? Maravilha. Parabéns Então, pelo seu muito trabalho. obrigada a todos.